Olá, Jordane e Jonas, Oi, Anderson. Boa noite, tudo bem? tudo bem e você? Beleza, também. Entrei aqui com um pouquinho de antecedência para testar aqui os áudios, né, para não dar aqueles problemas que acontecem de última hora. Ah, sempre tem uma coisinha ou outra, infelizmente, né? Sempre. O André entrou também, boa noite. Olá, boa noite. Olá, tudo bem, André? Quanto tempo? Tô sem áudio aqui. Agora sim. Olá, boa noite, Jordane. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite, Tudo bem, Jonas. André? Boa noite. É bom. Tudo bem? Pessoal, o Pedro não vai poder participar com a gente, que ele adoeceu, mas ele vai Tá, estar acompanhando por ótimo. fora, beleza? É isso, é bom que eu apresento aqui vocês, a gente entrou antes. Bom, feliz em te ver também. Eu também, tá muito bom. Muito tempo. Tá com vocês dois aqui hoje. Que bom. O Anderson é diretor, né, da empresa de auditoria que eu estou trabalhando, do É, escritório em São Paulo. a gente fez um trabalho há pouco tempo. A gente entrou em contato com a RCM. Eu não lembro se você estava junto, Anderson. Era um time grande da RCM. Qual que era o trabalho? Um trabalho para o Expresso, no Nepomuceno. Expresso Nepomuceno. Foi uma due diligence. Isso, eu tive junto lá. A gente é advogado do Expresso, né? Então a gente esteve junto lá, comentou. O pessoal ótimo seu, recebeu a gente muito bem lá. Para essa área de due, talvez eu tenha participado, né? Mas como a gente tem um gerente senior que só olha para isso, que é o Humberto, a gente fica mais de O Humberto, eu me lembro dele. Eu acho que eu não me lembro se você participou, mas assim, quando eu vi a sua foto, eu acho que eu estou fazendo essa conexão, mas não sei se é desse trabalho. O Humberto, como ele é um gerente senior que só olha para a Du, né? Eu fico com as outras áreas também, ele acaba conduzindo mais e a gente fica mais ali no suporte mesmo, né? Se eventualmente surge algum assunto mais complexo que, né, talvez um possa ajudar o outro, né? Acaba entrando nesse processo, mas foi legal. A gente tem feito vários trabalhos, né? Você foi Deloitte também, né? Foi. Eu fui Arthur Andersen e Deloitte. Sou de uma turma mais antiga. Eu fui da transição para Arthur para Deloitte. Eu trabalhei com... Você deve ter pegado o Bianchi também, né? Maurício Bianchi. Ah, não, você é São Paulo, né? Isso, é. Ah, tá, desculpa. Porque a gente está em Minas. Maurício Bianchi era o sócio daqui. Na Deloitte também eu só trabalhei com due diligence, né? Então eu fiquei muito restrito aí durante muito tempo a essa área, né? Então... Entendi. Eu não sei porque eu achei que você era da Deloitte daqui, de Belo Horizonte. Entendi. Eu fui da fusão da Arthur Andersen, agora tinha 20 anos, eu fui na fusão da Andersen. Revelando sua idade aí, André. Pois é. Pode falar, bater esses papos, não. Mas foi meu primeiro emprego da vida. Foi trainee da Arthur Andersen. Foi uma senhora empresa, viu? Sim, sim. Infelizmente ela descontinuou, né? Da noite para o dia, né? Um negócio maluco, né? E me lembro de cada passo, de cada coisa e tal. E aí a gente foi no Brasil, né? Ela foi desmembrando no mundo inteiro por causa da Enron. E no Brasil a gente foi para Deloitte. Agora surgiu outras, né? A Andersen Tax. Então, não sei o que você tem lá. O pessoal da Álvares e Marçal, eles são egressos da Andersen, né? Da Arthur Andersen. Sim. Não sei qual que é a relação aí, mas eu acredito que são sócios aí que tenham participado, né, do projeto. São sócios. Era muito legal, assim. A Arthur Andersen era uma empresa legal. Que era uma empresa mundial mesmo. Se a gente ia fazer treinamento em St. Charles, a gente ia para os Estados Unidos, você tinha todo esse viés, assim, era muito interessante. Na auditoria você ainda tem isso, né? Como a gente acaba fazendo alguns trabalhos referidos, né? Essas redes, né? Que é a RSM, Ernst Young, Price, Deloitte, KPMG, BDO, Grant Thornton, elas promovem esse contato até para facilitar, né? Esse cross engagement, né? Então, isso é legal da auditoria, né? Você ter esse tipo de contato, poder viajar. Auditor é uma coisa engraçada. Uma vez auditor, você nunca deixa de ser auditor. Eu nunca vi o que eles fazem.
o que é a lavagem cerebral que eles fazem na gente, que uma vez que você vira auditor, você nunca deixa de ser auditor. Até hoje eu tenho meus... Você nunca deixa de desconfiar das coisas. O ceticismo, a metodologia, né? É um negócio engraçado, assim. Você, até hoje, a mesma metodologia que eu tenho de trabalho, de planejar um trabalho, de executar, de evidenciar um trabalho, é tudo da auditoria, né? Assim, eles têm uma forma muito interessante de treinar pessoas, né? Que isso fica. Porque é muito metódico, né? Sim. São processos de revisão, né, que se repetem, né, pela cadeia, né, do assistente até o sócio, né? Sim. Então, isso realmente fica enraizado, né? Sim. E torna realmente um meio de trabalhar, né? Uma forma de trabalhar. Né? E isso você leva até na vida pessoal, às vezes, né? Sim. Tudo você quer olhar, só acredita vendo, quer certificar de que está certo. É engraçado mesmo. É muito legal. E agora você fica em São Paulo, né? Eu fico em São Paulo, minha base é São Paulo. Uhum. Hoje eu estou home office aqui, acho que dá para ver, né? Mas a gente está crescendo bastante, né? A gente incorporou 2 escritórios agora. É uma loucura aqui, mas a gente está querendo aí bater a 5ª posição agora, que é da BDO, né? Então, fiz alguns movimentos aí, chegou bem próximo, né? E agora a gente Vocês estão na 6ª já? Está na 6ª. Ultrapassou a Grand Thornton. Então, a gente isso que eu ia perguntar. Eu achava que a 6ª era a Grand Thornton. Então, o que acontece? A Grand Thornton, no último relatório, né, que aquele accounting bulletin, eles não divulgaram as receitas, né? Eles ficaram fora do ranking mundial. Não sei o que aconteceu. Então, a gente automaticamente pulou um posto. Né? Mas agora, com esses movimentos recentes, que nem foram divulgados ainda, tá para ser divulgado, a gente já ultrapassou e chegou próximo da BDO. Agora, que legal. Que legal. Eu tenho visto vocês em vários trabalhos aqui, né? A gente trabalha aqui no circuito, a gente tem acompanhado vários. O Expresso Nepomucemo, a gente já fez mais de um projeto, né? Fez. Então, porque aí você acaba fazendo essa parceria, né? Então, Sim. todas as aquisições ficam ali com o mesmo pessoal que faz o legal e faz a auditoria, até para criar essa sinergia, né? E, enfim, já reportar alguma coisa. É um relatório que fica até mais fácil a leitura, né? Compreensão de Eu gosto muito do relatório de vocês, aquela versão em PowerPoint. Oi? Uma versão do relatório de vocês em PowerPoint, né? Uhum. Eu acho ela muito interessante, ela é muito objetiva. Legal. Eu acho muito interessante, assim, a estruturação. E dos pontos que a gente levanta? Agora que a gente está batendo um papo, o que você tem observado? Sim, eu vi aquele trabalho, né, assim, específico, né? Então, assim, eu não me lembro exatamente das discussões técnicas que a gente teve. Houve algum ponto, vamos dizer assim, de divergência e tal. Esse processo de M&A, eu acho que ele acabou não acontecendo, no final das contas, por uma outra questão, uma outra contingência. Mas, assim, eu achei o pessoal receptivo, o pessoal bacana, o pessoal legal, assim, e a gente teve algumas questões, eu não me lembro exatamente o que era, assim, sobre visualizações de pontos, assim, né? Porque, na verdade, a gente trabalha sempre com aquela ideia, né, de tentar entender, tentar medir risco ali, né? Então, assim, eu me lembro que a gente teve, mas, assim, tudo em altíssimo nível, assim, tanto seu pessoal, assim, a gente entendendo os pontos, a gente colocando e tal. Então, acho que a coisa fluiu bem. Acabou que o M&A não foi para frente por causa de outra questão. É porque, assim, quando você acaba tendo mais de um projeto, né, você percebe que os pontos eles se repetem, né? Então, grupo econômico, receita off-book, né, são coisas que sempre a gente encontra. Então, a depender do período que a gente está trabalhando, né, com essa parceria, o relatório dá a impressão que ele fica até padrão, né? Porque são coisas que fazem parte aqui do cenário brasileiro, né? Sim. Um pouco dessa informalidade, empresas familiares. Sim. Né? Então, o trabalho de duo, às vezes ele tem essa cara, às vezes, de
padronizado, né? Tem, né? Mas tem todo do dia. Se você vai ter ponto de grupo econômico, se tiver várias empresas, você vai ter ponto de pejotização, você vai ter, dependendo do tipo, você vai ter ponto de off-book, assim, vários segmentos são, né, fixados em off-book. Então, assim, é meio, vamos dizer assim, falha de obrigação acessória. Também com essa complexidade de obrigação acessória, o sujeito que acerta todas, ele não é normal, né? Então, assim, é normal assim, que você tenha esses pontos, mas assim, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção no trabalho de vocês foi a forma de exposição, eu achei bem legal. Eu acho que quanto mais você consegue fazer um relatório completo e um relatório, e a versão em PowerPoint, ela ficou visualmente muito atrativa, né? O PowerPoint às vezes é muito bonito, ele é bem distribuído, eu acho que isso conta muito. Você pega um relatório em Word, aquele... Muito maçante, né? Muito conteúdo, né? Muito conteúdo, e para o empresário ler, aí que ele não lê mesmo, ele vai na conclusão, e sumário executivo, e fica. Sumário executivo. O que a gente acaba colocando são esses dashboards aí, que a gente utiliza bastante, isso é bem legal, né? Uhum. Hoje em dia dá para utilizar bastante, a gente tem ferramentas que pega toda a informação do SPED e já traz isso para um layout, fica legal, né? Fica muito legal, fica muito legal. Legal. É isso, prazer a gente conhecer pessoalmente aí. Pessoalmente não, né? Mas por vídeo, né? É o que dá. O online é o novo pessoalmente, viu? Eu tô achando bom, porque assim, eu gosto de viajar, mas viajar demais é difícil, né? Cansa, né? Então, assim, cansa, né? Complicado. Então, assim, eu acho que tem economizado um tempo, tem dado uma produtividade por dia, né? Até mesmo os deslocamentos aqui dentro da cidade, né? Tem funcionado muito bem, assim. Eu acho que tem. Trouxe uma praticidade para a gente absurda, né? Sim. Uma economia de tempo. Eu não consigo aqui ter esse regime híbrido, né? De home office e casa. Mas eu acho que ele é o ideal. Quem consegue, a minha esposa consegue ter lá na Fiat, e eu acho que funciona muito bem, assim, porque eu gosto de trabalhar em casa também, mas aqui no escritório, pelas múltiplas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que ficar aqui o tempo inteiro. Mas, assim, eu acho que funciona muito bem. Vocês estão híbridos e home office? Aqui em BH a gente está híbrido, aí Híbridos, também. híbrido. Uhum. Sim. Híbrido. Para mim é o melhor, porque você tem essa economia de tempo financeira e quando você vai ao escritório, para você trocar ideia, aprender, né? É muito melhor. Sim. Então, eu acho que combinando os dois fica ótimo para todo mundo, para a empresa, para o funcionário. Concordo. E o escritório de vocês aqui em BH é onde? Desculpa. É na Rio Grande do Norte, ali pertinho de vocês. No Rio Grande do Norte? Que altura? Perto da trincheira. Então você tá do lado aqui, ué. Não é motivo pra você sumir, não, ué. Exatamente. Quase em casa. Eu já tive o prazer de trabalhar com o André Anderson. Só que dá um contencioso. Tanto é que eu já peguei casos da Expresso, Nepomuceno, só que era um mandado de segurança. Legal. Muito legal. Jordânia é uma pessoa muito bacana, muito legal. E vibro aí com a sua atuação aí, Jordânia. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vocês dois vão apresentar slide, né? Vão apresentar slide. Beleza. O Anderson vai apresentar antes, né? Isso. Eu achei que pelos temas que vocês vão discutir, eu achei mais lógico. Ótimo. Isso. Podemos começar, pessoal? A transmissão no YouTube?
Podemos. Luiz, pode começar já a transmissão, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês reunidos, especialmente com os nossos dois convidados, o Anderson Marques e o André Tostes. Duas pessoas queridas e que eu não tenho dúvida que vão acrescentar bastante hoje aqui para a gente com o tema que foi selecionado para essa semana. E até aproveitando a abertura, queria deixar aberto para vocês, associados, os participantes, para darem opinião para um próximo tema para a gente trazer aqui a discussão, porque essa complexidade que é o direito tributário, eu acho que vale a pena a gente sempre abrir, né, novos caminhos, expandir a forma de a gente pensar e de trabalhar, porque só debatendo mesmo para a gente conseguir sair do lugar no direito tributário, porque sozinho fica difícil, né? O Anderson, vou pedir para ele expor primeiro. Ele é diretor de tributos indiretos da RSM Auditores. Está com você a palavra, Anderson. Obrigado, Jordane. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema super tranquilo, né? Sem grandes complexidades, controvérsias, discussões, né? Então, eu acho que vai ser bem legal aqui essa discussão. Eu não sou advogado, não sou formado em Direito, sou formado em Administração, mas tenho uma pós em Direito Tributário, mas a minha visão sobre o PIS e COFINS, ela é muito mais ligada aos riscos, até por conta da minha experiência profissional, muito voltada para as áreas de due diligence, né? Então, eu acredito que a minha visão e a do André, que é o nosso convidado, vai trazer aí um embate de opiniões bastante interessante. Então, iniciando, o tema é crédito de PIS e COFINS. Vou fazer uma rápida introdução aqui sobre as contribuições, depois eu vou acrescentar um pouco sobre o conceito de créditos, a gente vai falar um pouco sobre o alargamento da base de cálculo de créditos, e depois a gente vai colocar aqui alguns dos principais erros ou dificuldades que os contribuintes têm encontrado em relação à apropriação desses eventuais créditos. Então, iniciando aqui minha introdução sobre as contribuições PIS e COFINS, está previsto na Constituição, sobre os artigos 149, 195 e 239. As principais leis que regem o PIS e COFINS é a 9718, de 98. Anderson, a apresentação não está passando, pelo menos para mim. Não está passando? Não. Não sei para os demais. Dani? Eu também não estou vendo aqui. Estava no slide inicial. Agora. Agora sim. Agora sim? Isso, agora foi. Então, obrigado, André. Então, as principais leis que regem o PIS e COFINS é a 9718, que fala do PIS e COFINS cumulativo. Temos também a 10637, que fala do PIS não cumulativo, e a 10833, que fala do COFINS não cumulativo. Temos também a Instrução Normativa Regulamentadora 1911 de 2019. As contribuições, elas têm natureza tributária e a destinação ao custeio da Seguridade Social. Todas as apresentações que eu faço aqui sobre as contribuições, eu gosto de colocar a regra matriz de incidência tributária, né? Claro que, sendo um ex-aluno do IBET, eu não poderia deixar de fora aqui a regra matriz, mas a regra matriz ela é bastante importante nesse processo de compreensão, porque sempre quando eu me deparo com questões complexas, eu consigo achar alternativas quando eu retorno aos princípios básicos, né, daquele tributo analisado. E a regra matriz de incidência tributária, ela me traz
ela me ajuda, né, a trabalhar com essas questões mais complexas sempre. Então, em termos de regra matriz de incidência tributária para as contribuições, nós temos na hipótese o critério material, né, o verbo mais complemento, que é oferir receita, o critério espacial no território nacional e o critério temporal é o instante em que são oferidas essas receitas, né? E, no consequente, o critério pessoal sujeito ativo é a União, o sujeito passivo o contribuinte, e o critério quantitativo, nós temos a base de cálculo, que é o total da receita oferida, independente de qualquer classificação ou denominação contábil, e temos aí as alíquotas, em regra geral. Nós temos a alíquota prevista para o PIS e COFINS cumulativo, que é de 0,65 para o PIS e 3 para o COFINS, e de 1,65 para o PIS e 7,6 COFINS não cumulativo, né? Antes da gente adentrar nessa questão dos créditos, a gente não pode deixar de falar que os contribuintes que podem apurar créditos são aqueles que são optantes pelo lucro real, cuja a sistemática de apuração é a não cumulativa. Existe ainda aqueles que têm a apuração mista, né, que, apesar de serem optantes pelo lucro real e terem algumas receitas não cumulativas, outras receitas elas podem ser oferecidas à tributação pela sistemática cumulativa, ou seja, são preponderantemente cumulativas. São todas aquelas que estão previstas no rol do artigo 10 da Lei 10.833. E aí, adentrando aqui sobre a nossa temática, né, sobre os créditos de PIS e COFINS, nós temos a previsão do artigo 3º da Lei 10.833, que fala, né, do valor apurado na forma do artigo 2º, poderá descontar créditos em relação aos bens adquiridos para revenda, e o inciso 2º que traz toda a problemática do tema, né, que são os bens e serviços utilizados como insumo. Esse termo, inclusive, ele é bastante amplo, né, e a partir daqui a gente pode extrair uma série de interpretações sobre eles, né, porque bens e serviços utilizados como insumo, dentro dessa previsão legal do inciso 2º, não traz nenhuma limitação ao termo, né? Ou seja, a depender de cada atividade, a gente pode chegar à conclusão de que algumas despesas são passíveis de creditamento porque fazem parte daquela atividade fim, ou seja, são utilizadas realmente como insumos, estão intrinsecamente ligadas ao processo, bem como essa mesma despesa para outras atividades, elas não podem ser consideradas como insumo. Então, essa previsão ela dá essa possibilidade do contribuinte em analisar a sua operação e entender o que faz sentido em termos de crédito, pois está ligado à atividade fim da companhia e é uma despesa fundamental, não só para a realização do serviço ou para a produção de bens, mas também para a comercialização do seu produto, né? Uma despesa fundamental aí para que a companhia aufira renda, né? Pois auferir renda, né, é o critério material do PIS e COFINS. E a partir do inciso 2º, a Lei 10.833, ela traz, a partir do inciso 2º do artigo 3º da Lei 10.833, ele traz ali uma lista de eventuais despesas que são passíveis de creditamento, quase que de forma não exemplificativa, mas taxativa, né? Então, depois do artigo 2º, a gente tem a previsão do crédito sobre a energia elétrica, aluguel de máquinas e equipamentos, edificação e benfeitoria de imóveis próprios e de terceiro, armazenagem, frete na operação de venda, entre outros, né? Então, apesar da Lei 10.833 não trazer nenhum tipo de restrição em relação aos o termo insumos utilizados na prestação de serviço ou para a fabricação de bens. Antes de 2018, a Receita Federal ela tinha uma compreensão bastante restritiva em relação à base de cálculo de créditos das contribuições PIS e COFINS, né? E esse entendimento da Receita Federal gerava bastante insegurança no mercado e preocupações dos contribuintes, que quando se deparavam com a sua operação, né, a visão da administração
da autocompanhia, ou até mesmo dos sócios, né, de empresas menores, empresas do middle market, sobre aquilo que poderia gerar crédito frente a um débito que era sobre o total da receita oferida, independente da denominação classificação contábil, às vezes não fazia muito sentido. E aí essa posição restritiva da Receita Federal, ela estava pautada com base em duas instruções normativas, que era a 247 de 2002 e a 404 de 2004, que trazia ali uma previsão legal que praticamente equiparava o conceito de crédito de PIS/COFINS ao conceito de crédito de IPI, né? O que não fazia muito sentido, né? Porque a gente está falando aqui uma equiparação, né, do PIS/COFINS com o IPI, realmente são coisas bastante distantes, né? Não faz muito sentido, até porque o fato jurídico tributário do IPI é a industrialização, né? O critério material é industrializar produto. Então, o que eu preciso para industrializar produto está muito distante daquilo que eu preciso para oferir renda, que é o critério material das contribuições. Então, eu até busquei colocar aqui nessa apresentação o texto na íntegra das previsões legais, comparando o que dizia as instruções normativas 247 e 404 com o decreto do IPI, para a gente ver aqui o quão similar era essas duas previsões legais, né, que depois sofreu uma alteração. Então, eu vou até ler aqui na íntegra o que dizia a instrução normativa 2404, que tratava do PIS, e tinha praticamente o mesmo texto aí, a IN 404 do COFINS. Então, o que era permitido para fins de crédito de PIS e COFINS? As matérias-primas, os produtos intermediários de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alteração, tal como o desgaste, o dano, a perda de propriedade física ou química em função da ação direta exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteja incluído no ativo imobilizado. Então, essa era a previsão legal que trazia a instrução normativa. Hoje, comparando com o que a gente tem hoje, a gente conseguiu uma evolução aí bastante interessante, né? Apesar de estar longe do ideal. Mas essa era uma condição muito restritiva que realmente não fazia muito sentido. E quando a gente olha para o conceito de crédito para o IPI, que está expresso na legislação, a gente vê uma similaridade muito grande, né? Eu vou ler aqui o que diz o artigo 226 do Decreto 7212, que é o regulamento do IPI, né? O estabelecimento industrial que são equiparados poderão se creditar em relação ao imposto relativo à matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem adquirido e empregado na industrialização de produtos tributados, incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, e aqui ele já expressa aqui a industrialização, né, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre outros bens do ativo mobilizado. Então, vejam, a gente tem aqui uma similaridade muito grande em relação ao conceito de crédito adotado à época, né, que foi antes de 2018, sobre a perspectiva da Receita Federal, pautado nessas duas INs, e o conceito de crédito, que trata a legislação do IPI, né? Pois bem, esse entendimento ele teve uma modificação relevante, que foi em abril de 2018, onde o STJ ele enfrentou tal questão sobre o rito dos recursos repetitivos, o que se deu o julgamento do recurso especial 1.221.170, né? E declarou a ilegalidade da orientação da Receita Federal, com base nessas duas instruções normativas, né, supracitadas, e destacou a necessidade do conceito de insumo ele ser avaliado por outras premissas, né? E quais premissas seriam essas? A da imprescindibilidade ou importância de determinado bem, a depender da atividade econômica de cada contribuinte. O que fazia muito mais sentido quando a gente avaliava, né, as despesas inerentes aos processos, né? Então, o STJ, no recurso especial 121.170, ele entendeu
E as instruções normativas que definiam de um modo restritivo esse conceito de crédito eram ilegais. Até porque as leis 10.833 e 10.637, em seu artigo 3º, elas não traziam nenhum tipo de limitação. Ou seja, o conceito de insumo ele deveria ser aferido sobre os critérios de essencialidade e relevância, né? Considerando a imprescindibilidade ou importância de determinado bem, considerando, obviamente, a atividade de cada contribuinte, né? Então, aqui eu coloquei alguns tópicos sobre o recurso especial, né, que seria um novo conceito de insumo, aferido sobre os critérios de essencialidade e relevância. A decisão declarou a ilegalidade da Instrução Normativa 247 e 404. E também acabou alargando a base de cálculo de crédito das contribuições, né? Após esse novo entendimento da Receita Federal e a partir do momento que os critérios de aferição, né, da base de cálculo de crédito, identificação de crédito, passaram a ser, né, essencialidade e relevância, eu lembro que em até algumas situações, quando eu comecei a comentar sobre esse termo, né, para os meus clientes, eu via que quando eu falava dessa mudança de entendimento, olha, agora nós temos um entendimento um pouco mais amplo sobre a base de cálculo de crédito, os meus clientes acabavam assim, eu percebia assim uma animosidade diferente, né, um brilho nos olhos, porque quando eu falava de critérios de essencialidade e relevância, automaticamente eles pensavam assim, nossa, então tudo que é essencial ou relevante, eu posso me creditar de PIS e COFINS. Então, eu tenho aqui muitos créditos, né? Eu vou poder aqui mudar muito a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, né? Porque na ótica deles, né, essencialidade e relevância é muito diferente da ótica até mesmo do julgamento do STF e da Receita Federal, que acabou abarcando, né, e aderindo a esse entendimento, né? Então, foi engraçado esse momento que, à medida que eu falava desses critérios, os clientes falavam, nossa, agora eu acho que minha apuração vai até deixar de ser devedora, porque tudo é essencial e relevante dentro da minha operação, né? E, na verdade, não era bem esse intuito aqui da decisão, né? Inclusive, essa decisão foi sobre um case, né, bem interessante de uma empresa que atuava no setor de alimentação, onde ela foi autuada sobre despesas como EPI, produtos de limpeza e despesas com água, né? Ou seja, despesas que realmente fazia todo sentido para aquele tipo de atividade, né? Então, dado essa mudança de entendimento, né, sobre a base de cálculo dos créditos, né, a gente teve uma mudança bastante significativa, né? Então, assim, numa linha do tempo, né, o que acabou acontecendo? Bom, primeiro, dada a relevância dessa decisão, foi determinado o alcance do efeito vinculante do acórdão, né? E logo em seguida, né, a gente teve o parecer normativo 5 de 2018, né, que apresentou as principais repercussões decorrentes da definição do conceito de insumo, né, que já estava previsto no RESP 1.221.170, né, na legislação da contribuição do PIS e COFINS, né, que foi estabelecido pela primeira sessão do STJ, né? E esse parecer normativo 5 de 2018, né, quando ele traz um pouco desses esclarecimentos e dessas repercussões, né, decorrentes da definição de tributo, ele delimita ali um pouco mais o critério, né? Ele traz ali um pouco mais de detalhe, né? Então, a Receita Federal sempre fechando um pouco o cerco, né, trazendo algumas limitações, ainda que essa matéria, né, já tivesse seu alcance, já tivesse a sua definição. E qual que foi esse entendimento, né, da Receita Federal, né, que o critério da essencialidade, né, ele deveria ser aferido
as despesas essenciais, elas deveriam estar intrinsecamente ligadas à atividade fim, né, constituindo elemento estrutural e indispensável do processo produtivo. Ou seja, se eu fizesse aquele teste de subtração dentro desse critério de essencialidade, né, esse teste, inclusive, que foi citado nos autos do processo, né, o meu produto final, ele perderia suas características, né? Ele perderia a qualidade, o meu processo como um todo, ele perderia eficiência. Então, o critério de essencialidade, ele traz essa característica, né? Todo custo ou despesa, né, os insumos aplicados, ele deve estar intrinsecamente ligado ao processo, né, seja de prestação de serviço ou prestação de serviço ou fabricação de bens, né? Que também, quando menos, a sua falta lhe prive de qualidade, quantidade ou suficiência, né? Então, esse elemento aqui, ele já não é tão visível, né, assim, né, como aqueles que fazem parte o elemento estrutural do produto, mas que ainda assim ele impacte, né, a eficiência da produção. E o critério da relevância é aquele que, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à apresentação do serviço, ele integra o processo de produção, né, pela singularidade de cada cadeia produtiva. Então, aqui a gente já tinha alguns recortes ali e algumas delimitações quando a gente comparava a decisão do STJ, né? E após essa publicação do parecer normativo da Receita Federal, a gente teve uma revogação das instruções normativas anteriores, que era a 247 e a 404, através da IN 1911, onde também já estava previsto aqui, né, já era previsto o aferimento aí da base dos créditos com base nos critérios de essencialidade e relevância, também seguindo, né, o posicionamento do STJ, né? Então, hoje, esses preceitos de essencialidade e relevância são aqueles que nós entendemos como mais razoáveis, né, do ponto de vista prático, frente ao entendimento anterior, né, bastante restritivo da Receita Federal, porém, ele ainda não é não é o ideal, vamos colocar assim, né, quando a gente começa a analisar determinadas operações, determinados processos produtivos, prestações de serviço, ou seja, ainda existem algumas despesas que são essenciais e relevantes, mas que ainda o contribuinte tem dúvidas em relação à apropriação de eventuais créditos, né? Porque esse termo, né, apesar de parecer bastante concreto, ele ainda traz alguma superficialidade em algumas determinadas situações que a gente vai tratar aqui, né? E para que a aplicação desse termo ela seja tenha mais sucesso, né, a gente acaba fazendo alguns testes, né? É claro que é indispensável a avaliação de cada business, né? Porque os insumos eles podem variar muito, né? O que é insumo para uma atividade, obviamente, pode não ser para outra. Mas esse teste de subtração que eu comentei, ele é parte do critério, faz parte ali da identificação da essencialidade, né? A atribuição da essencialidade sobre cada despesa, ele ajuda muito nessa identificação e nessa avaliação de possíveis créditos, né? Inclusive, foi esse teste, foi esse raciocínio que foi atribuído ao ministro Mauro Campbell nesse julgado, né? E, bom, mas ainda assim, ele pode trazer um pouco ainda, ele não traz uma segurança total numa possível avaliação de crédito, né? E muitas vezes os processos produtivos, né, ou até mesmo a prestação de serviço, que pode ser um pouco mais simples, né, por ser o ato de fazer, eles cada vez mais, né, através de tecnologias, eles vão trazendo elementos diferentes que acabam sendo fundamentais no processo produtivo,
mas que muitas vezes eles não são perceptíveis, né? Seja por conta de como esse insumo ele interfere no processo produtivo ou de que maneira ele acaba se integrando ao produto, né? Então, muitas vezes, esse teste de subtração, ele acaba não sendo suficiente para que seja identificado uma possível oportunidade, vamos colocar assim, em relação à apropriação de eventuais créditos, né? Eu até lembro uma das discussões que eu fiz sobre essa questão de essencialidade, né, discutindo com um cliente meu sobre a possível apropriação de créditos, né, onde a gente colocava ali, olha, existe essa relação de despesas aqui, ela é bandeira verde, né, ou seja, são despesas que você pode apropriar crédito porque é líquido e certo, né, está previsto na legislação, dificilmente você vai ter algum tipo de questionamento. Esses aqui são uma bandeira amarela porque, eventualmente, você pode ter, sim, algum tipo de questionamento e você pode ser autuado, né, mas existem fortes argumentos de que essa despesa ela é passível de creditamento, porque você consegue comprovar que está intrinsecamente ligada à sua atividade fim. Existe algumas jurisprudências a favor, então ele é uma bandeira amarela. E aqueles que são bandeira vermelha, né? Existem alguns posicionamentos contra, né, a apropriação desses eventuais créditos, mas nessa atividade você tem alguns argumentos que podem justificar a apropriação desses créditos, mas que certamente uma eventual fiscalização, você vai ser questionado. E aí, aprofundando nessa discussão, né, e tratando aquelas despesas entre verde, amarelo e vermelho, a gente chegou num ponto bastante interessante que foi sobre licenças, né, e certificações, né? O meu cliente ele colocou a seguinte situação: ele falou, bom, se tudo que é essencial e relevante para a minha atividade eu posso realmente me apropriar de crédito, então eu tenho algumas licenças aqui, algumas certificações, como por exemplo do Inmetro, que se eu não tiver, eu não posso comercializar esse meu produto, eu sou impedido de comercializar, né? E se porventura, pela falta de alguma licença, eu ainda assim comercializar esse meu produto, eu posso sofrer uma fiscalização e eu posso ser impedido até de continuar atuando no mercado. Então, esse é um dos exemplos que eu acabei me deparando em que eu não consegui atribuir esses critérios, né, de forma objetiva, claro que ligado à jurisprudência aplicável, né, soluções consultas da Receita Federal, que acaba ajudando bastante, mas eu não consegui atribuir essa despesa, que é essencial, extremamente essencial e relevante, mas a uma bandeira verde. Eu tive que tratar ela, eu acabei tratando ela como uma bandeira amarela de forma conservadora, né? Porque eu não consegui encontrar jurisprudência a favor. Então, esse foi um dos exemplos, eu acabei encontrando outros que, apesar de fazer essa avaliação dos critérios de essencialidade e relevância e atribuir esse teste de subtração, eu não conseguia determinar que alguns créditos fossem classificados numa bandeira verde, né, como líquidos e certos para fins de apropriação, né? E, por fim, esse tipo de avaliação, né, que nos cabe como consultores, né, ele acaba ficando também, às vezes, restrita ao nível de detalhamento que a gente consegue chegar, né, considerando os processos produtivos, né? Muitas vezes a gente não consegue realmente ter uma visão clara do que realmente acaba compondo o produto, né? Pode ser que uma despesa ou outra fique fora, dada a complexidade de alguns processos industriais e até mesmo pela tecnologia de algumas máquinas e equipamentos. Mas eu acabei procurando aqui também relacionar alguns erros cometidos por contribuintes na determinação de eventuais créditos, né? O que acaba sendo muito comum. Mesmo depois dessa mudança de posicionamento, né,
da Receita Federal, né? Ou seja, deixando aquela compreensão restritiva sobre a base de cálculo de crédito, ainda assim a gente vê no mercado alguns erros bastante comuns aí para todas as atividades, né? Então, coloquei alguns aqui e pode até parecer que não, né? Falo, poxa, isso aqui é muito evidente, né? Isso aqui é muito claro, não é possível que os contribuintes ainda tenham encontrado dificuldades ou tenha passado desapercebido esse tipo de crédito, mas sim, às vezes a gente acaba ainda se deparando com essas situações, né? Então, quais são elas? O primeiro aqui é o mais clássico, né? Eventualmente, quando a empresa passa um longo período sendo optante pelo lucro presumido e depois altera o seu regime tributário para o lucro real, né? E o PIS e COFINS acabam mudando bastante por conta dessa questão dos créditos, acaba passando desapercebido a possibilidade de se apurar crédito sobre estoque de abertura, sobre as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Esse crédito pode ser apropriado em até 12 vezes. Isso aqui é bem clássico, a gente acaba encontrando com bastante frequência. Outro ponto aqui que acaba até gerando um pouco de confusão é a apropriação dos créditos sobre energia elétrica. Muitas vezes a base considerada para o PIS e COFINS é a mesma base utilizada para o ICMS. Para o ICMS, a gente tem um ponto aqui bastante particular, que é a apropriação do crédito com base no laudo, que vai medir, né, o consumo de energia elétrica da parte fabril, né? Ou seja, dos departamentos administrativos, acaba ficando fora, né? Não é possível o aproveitamento de crédito sobre essa parte. Então, quando a gente olha o valor da despesa e a base de cálculo do ICMS, a base de cálculo ela acaba sendo bem menor. E esse critério, muitas vezes, é aplicado também para o PIS e COFINS, o que também não faz sentido, não existe essa exigência, então a base seria aí o total da despesa. Locação de imóveis de pessoa física também, às vezes a gente acaba encontrando, a possibilidade é somente sobre as pessoas jurídicas, né? Apropriação de crédito sobre alíquotas ou bases tributadas na etapa anterior, forma muito similar ao ICMS, às vezes eu vejo os contribuintes tentando buscar a carga tributária da etapa anterior, então meu fornecedor ele é optante pelo lucro presumido ou às vezes pelo Simples Nacional, então eles buscam essa carga para atribuir a base de cálculo de crédito, o que também não tem nenhum tipo de previsão legal que imponha isso, né? A base de cálculo é sempre o total da despesa. Crédito sobre frete na aquisição de insumos, né? Como o artigo 3º da Lei 10.833 ele fala de frete sobre vendas, né? Os créditos de frete sobre aquisição, muitas vezes eles acabam passando desapercebido também. Claro que quando o ônus, né, ele é a cargo do adquirente. A ausência de exclusão do IPI sobre as compras, né? A gente tem uma particularidade aqui, que quando o IPI ele não é custo, ou seja, ele gera aquela compra, ele acaba gerando créditos de IPI, ele também deve ser desconsiderado da base, né? O IPI acaba compondo o valor total da nota fiscal. Então, ele tem que ser desconsiderado, né? Até para ele ficar equiparável com a saída, né? Que quando aquela empresa ela dá a saída no seu produto, em que houve a industrialização, né? Teve o fato gerador ali do IPI, o IPI também vai ser pago na saída, porém, o IPI ele pode ser excluído da base de cálculo de débitos, né? Então, fica proporcional, né? Exclui da parte da base de cálculo dos débitos e também acaba excluindo da parte da base de cálculo dos créditos. E, por último, aqui, a apropriação direta, né, em 100% dos créditos quando a companhia ela tem uma apuração mista, né? Ou seja, ela tem receitas que são tributadas pela não cumulatividade, outras são tributadas pela cumulatividade, e ela não faz nenhuma daquelas duas possibilidades de apropriação de crédito, que é de forma direta, por meio de sistema de contabilidade de custo, ou por rateio proporcional, né, aplicado aos custos e despesas, também é algo bastante comum, né? Então, esses aqui são alguns dos principais
erros cometidos aí pelos contribuintes que a gente tem identificado, né? Isso tudo, ainda com esse alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS, a gente encontra até um receio dos contribuintes, muitas vezes, em mudar as práticas por conta desse histórico aí bastante negativo, né? A Receita Federal cada vez mais arrecadatória, cada vez mais controlando essa base de cálculo dos créditos, né, que deve ser informada através do FD Contribuições. Então, acaba trazendo essa preocupação aí e o contribuinte muitas vezes deixa de se apropriar créditos por conta desse receio aí em receber uma fiscalização e eventualmente ser autuado, né? Então, os créditos hoje, existe uma possibilidade muito maior de discussão sobre eles, né? Passa essa decisão do STJ, mas ainda assim existe uma preocupação em relação aos riscos inerentes a essas apropriações, tá? Então, acho que eu consegui cumprir meu tempo aqui estabelecido, né? Jordânia, de 30 minutos, sem me alongar muito aí, deixando um tempo aqui para o debate. E aí eu deixo o tempo aí para que vocês façam algumas perguntas, ou caso não, a gente pode até passar a palavra ao André, que vai fazer um complemento aí sobre algumas decisões. Anderson, é difícil falar eu acho que dentro do tributário em geral, né, sem tentar delongar muito, discutir o tema, principalmente PIS, COFINS e ICMS. Acho que a gente teria assunto aí para o mês inteiro, né? Mas foi muito bem colocado. E, assim, o que eu achei interessante foi essa questão do empresário. O que é essencial e relevante na cabeça dele? Tudo! Exatamente, não vai colocar tudo. Nada ali na empresa dele que ele não consegue que seja essencial ou relevante para o produto dele. Então, eu acho que só de ter mudado um pouquinho esse entendimento tão restritivo do que é insumo já é um dos pontos a favor, né, do contribuinte, embora a gente tenha muito aí a lutar, né, pelos direitos e pelo favorecimento da questão do empreendedorismo, da indústria, das atividades em gerais econômicas do país, eu acho que já foi um ponto a favor, né? Já se deu bastante. Sim, com certeza, é um avanço bastante grande, né? Bem relevante, né? E essa mudança de entendimento, né, ele passa por um amadurecimento, né? Não pode, ela não é tão recente assim, mas também ela não é tão antiga, né? Aconteceu em 2018. Então, tudo isso passa por um amadurecimento, passa, né, por novas compreensões aí sobre os termos, né? Então, eu acredito que a gente avançou, sim. Talvez não quanto os contribuintes gostariam, né? Até porque isso aliviou, mas não tanto, né, a carga tributária, mas assim, ainda a gente tem um caminho ainda para percorrer bastante longo, né? Isso com certeza. E nas atividades, no dia a dia, né, novas dúvidas vão surgindo, igual você bem colocou. Será que eu posso, de fato, aproveitar crédito disso? Será que eu não é um entendimento equivocado? Então, é coisa que a gente vai amadurecendo até mesmo para poder lutar pelos direitos do contribuinte, né? Algo que a gente precisa ir amadurecendo também, né? E pessoal, para quem não estava aqui antes, o Pedro Mineiro não pôde participar com a gente hoje, porque ele está se sentindo mal, tá? Mas está acompanhando a gente de longe. E agora eu vou passar a palavra para o André, e depois a gente abre para debate, se tiverem perguntas, se quiserem até encaminhando já, para a gente poder discutir depois. Obrigado, Jordane. Obrigado, Anderson. Assim, antes de mais nada, uma alegria enorme estar aqui, né? A Jordane é uma ex-colega, o Anderson a gente já teve aí alguma convivência profissional, ainda não que direta, mas indireta, mas conheci a carreira dele, já sou um admirador da carreira dele. Antes de eu colocar minha apresentação, eu queria dizer que eu fiquei feliz em dois momentos aqui quando a Jordane me convidou. O primeiro foi pelo convite, né? A Jordane me convidou para vir aqui estar com vocês, então eu fiquei feliz. E o segundo momento que eu fiquei feliz é que ontem, quando a gente trocou mensagens, né, sobre o que cada um ia falar, eu e Anderson, eu vi que o Anderson ia fazer o trabalho
quase todo para mim. Ou seja, o Anderson ia falar toda a estruturação do PIS e COFINS, ia falar sobre o conceito de insumos, ia falar de tudo isso. Então, eu falei assim, que ótimo. Então, eu vou poder contar história para o pessoal. Brincadeiras à parte, eu não vou só contar história, eu vou falar um pouquinho de julgados do CARF, mas eu acho interessante assim, contextualizar um pouco para vocês essa questão do PIS e COFINS, né? Como eu tenho uma relação particular assim com o PIS e COFINS. Eu vou mostrar para vocês por que eu tenho essa relação com o PIS e COFINS antes de falar dos julgados. Deixa eu colocar aqui, share screen. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver, gente? Aí. Opa. Aí. Ah, peraí. Tempo que eu não mexo no... Conseguindo ver a apresentação, gente? Tá ok? Ainda não apareceu a apresentação, tá? Não? Só no slide inicial. Tá. Agora tá indo, né? Ainda não. Não? Stop share. Eu tô fazendo alguma coisa aqui, peraí. Share screen. Estão vendo? A apresentação ainda não. Não? Para mim tá dividindo. Não? Ainda não. Ué. André, eu acho que você precisa colocar em modo apresentação. Eu coloquei. Não? Tá para mim como se estivesse apresentando no Zoom. Deixa eu tirar isso. E ó, a Isabela falou que para eles estão aparecendo. Engraçado. Para mim tava Para eles na tá página. aparecendo? Tava no primeiro slide. Ó, colocar de novo, hein? Estão conseguindo ver? Para mim tá da mesma forma, mas o Jefferson também falou que Tá vendo? tá Passando? aparecendo como apresentação. Ué, coisa estranha. Estranho. Jefferson tá aparecendo. Tá, para ele, para Isabela, para Lohane. Acho que o problema é Para você, comenta. Anderson. Para mim está aparecendo, André. Está aparecendo Tá. também. Então, às vezes, algum delay aí, Jordânia, no seu. Alguma coisa aí. Mas vamos lá. Posso seguir, Jordânia? Você que manda. Pode ficar à vontade, André. Vamos lá. Eu só coloquei um pouquinho aqui da minha carreira para vocês entenderem. Eu comecei minha carreira, né? Estava até falando com o Anderson aqui, na Arthur Andersen, na Deloitte, com consultoria fiscal, em 1999. Né? E o PIS COFINS não cumulativo era de 2002. E depois, em 2004, eu trabalhei no segmento automobilístico, são 13 anos de segmento automobilístico, como executivo de autopeças, e depois, em 2016 para cá, eu retomei para o outro lado da banca e virei advogado e consultor. Então, eu tenho uma visão do PIS COFINS sobre vários aspectos. Eu tenho uma visão dele como auditor. Conheci um mundo que não existia o PIS COFINS não cumulativo, ou seja, houve vida antes do PIS COFINS não cumulativo, tá? E vi o surgimento do PIS COFINS não cumulativo e acompanhei algumas coisas no início da implantação desse tributo, dessa forma de apuração tributária, e hoje acompanho diversas questões aqui no escritório, do diligence, consultorias e coisas a respeito do PIS COFINS. Então, eu fiz um timeline aí, ou seja, para demonstrar para vocês, ou seja, um pouco desse histórico, né, do PIS e COFINS. Em 2002, 2003 surge o PIS e COFINS. Acreditem, os senhores e as senhoras, com um propósito, ou seja, eu me lembro perfeitamente do discurso, ou seja, a nova mecânica de não cumulatividade seria favorável ao contribuinte. Porque antigamente você só tinha a mecânica da 9718, que é a mecânica, né, hoje que vocês conhecem. André, Oi. posso interromper um minutinho? Pode, claro. Não é só para mim que está aparecendo o slide, mas sem formato de apresentação, não. O pessoal está comentando aqui, de fato, não está aparecendo. Até a luz sugeriu de você clicar naquele ícone de modo de apresentação na barra inferior, no canto esquerdo. Olha, o share screen, né? Ou não? Isso. Eu cliquei nele. Aí eu venho.
clico na apresentação, share. Agora sim. Agora sim? Então tá. Engraçado, eu fiz isso. Então, alguma coisa... É o PIS/COFINS brigando com você. É o PIS/COFINS brigando comigo. Bom, vamos lá. Então, em 2002, como eu estava falando, a gente surge a questão do PIS/COFINS e como falava, ou seja, com o propósito de dizer que o PIS/COFINS daria ao contribuinte uma forma de arrecadação mais favorável do que existia na 9718. O tributo, antigamente, de todas as empresas, lucro real, presumido, ele era parecido com o PIS/COFINS cumulativo hoje. Eu me lembro quando a gente ia fazer revisões de DIPJs e tal, naquela época, as fichas de PIS/COFINS eram dadas para os assistentes, porque era muito simples de calcular, você não tinha grandes problemas de calcular. E naquele tempo, a VEDET, ou seja, as grandes dúvidas que chegavam no escritório, as grandes questões que chegavam para a gente resolver de consultoria, eram as questões de imposto de renda. Vocês que estudam direito tributário sabem que as leis de imposto de renda elas foram muito modificadas no meio da década de 90, na primeira era do Fernando Henrique Cardoso. 9430, 9249, ou seja, tem um arcabouço de leis, transfer price, ou seja, uma série de coisas que modificou muito a legislação de imposto de renda. Então, naquela época, a grande parte das dúvidas que chegavam no escritório de consultoria tributária, na Tunane, assim, e da Deloitte, eram dúvidas com relação ao imposto de renda. Com o surgimento do PIS/COFINS, várias questões mudaram. Primeiro, a complexidade do PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo, foi uma dificuldade enfrentada pelos contribuintes, muito grande. Eu me lembro que, nesse momento, ou seja, de 2003 para 2004, eu vou trabalhar no segmento de autopeças, então vocês imaginam o que era a gente trabalhar com uma montadora que tem investimentos de milhões, bilhões, que fizeram projeções para 30 anos no Brasil, calculando PIS e COFINS sobre o regime cumulativo, e agora eles têm uma nova ordem, um novo tributo, que mexe completamente no business case deles e extremamente instável. Ou seja, eu me lembro que havia discussões do tipo, se eu compro de uma empresa, hoje totalmente superadas, né, mas havia naquela época, se eu compro de uma empresa lucro presumido, eu posso tomar crédito se eu sou uma empresa de lucro real por ação não cumulativa? Havia umas discussões, houve pareceres, legal opinions, até que a legislação foi mudada para deixar isso mais claro. Eu me lembro de uma discussão muito grande sobre o PIS e COFINS importação, que surge em 2004, ou seja, a gente importava muito material, muito autopeças, pagando alíquotas de 11%, 12%, 13% de desembaraço de PIS e COFINS importação, e só podia acreditar de 9,25%, também legal opinions, discussão, até que a legislação foi modernizada. Então, assim, houve uma série de instabilidades, de discussões graves e complexas, hoje superadas, mas que afetaram muito o olhar aí do empresário. E eu contei um pouco da minha carreira para contar para vocês que nessa época eu já estava do outro lado da mesa, tendo que justificar, tendo que mexer em business case, tendo que explicar PIS/COFINS não cumulativo para japoneses, ou seja, uma coisa bem complexa naquela época e difícil, né? E que depois as discussões de PIS/COFINS começaram nesses pontos a se estabilizar, mas aí a gente veio a enfrentar outras coisas, né? Então aqui eu falo, por exemplo, da questão do ICMS na base do PIS/COFINS, chamada tese do século, né, com a repercussão geral do Supremo em 2017, repercussão essa que não resolveu tudo, né? A gente ficou esperando a modulação que veio acontecer agora em 2021. Qual o ICMS que a gente tira, o da nota, o apurado, qual que é a modulação de efeitos. Então, todas essas discussões que vocês acompanharam aí ao longo do tempo, também gerando ao longo desses últimos 20 anos aí todas essas estabilidades. Em 2018, vem aí o tal do recurso repetitivo da ANB, que é esse que o Anderson explicou aí muito bem, falando da questão do conceito de insumos e apresentou essas duas novas amigas nossas, a essencialidade e a relevância, que eram temas completamente novos, inovações, questões que a gente precisa agora sedimentar e avaliar, né? Depois cito aqui a questão da discussão sobre PIS/COFINS, receita financeira. Então, tem toda uma série de questões, né? E hoje, por fim, o que a gente tem? A gente tem uma tese, né? Está tampando aqui, só fechar aqui. Espera aí.
o tema 756 do STF, que é um tema que se propõe agora discutir a não cumulatividade como um todo, né, para o PIS/COFINS e inclusive, né, revisitando a questão do conceito de insumo. Então, que status que a gente tem agora do recurso especial 1221-170? Ele está sobrestado, né? Ou seja, essa questão não terminou ainda. Então, ou seja, a gente está aí enfrentando a questão da essencialidade e relevância, discutindo várias questões, discutindo vários temas com relação a isso, mas sabemos que essa questão, se a gente for no andamento, né, eu até coloquei aqui para vocês, antes da gente entrar, se a gente for no andamento, no status atual, né, desse recurso especial, ele está lá, processo suspenso por recurso extraordinário com repercussão geral, tema 756, que vai revisitar toda a questão da não cumulatividade no PIS/COFINS, provavelmente abarcando esse tema. Então, tudo isso que a gente tem hoje, toda essa questão de essencialidade e relevância, pode ser que um dia não exista mais, né? Bom, então, o que a gente está vendo aqui? Como o Anderson falou com muita clareza, né? Ou seja, a gente tem os conceitos de essencialidade e relevância, né? Isso tudo falando da questão do que é imprescindível, né? Ou seja, para a produção, e vários outros conceitos de relevância, como conceitos de imposição legal e coisas, tudo isso que o Anderson já explorou muito bem. Um detalhe que eu chamo aqui é esse segundo parágrafo da emenda, que fala que o conceito de insumo ele deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância de um determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse termo atividade econômica, porque é um assunto que hoje a gente está realmente debatendo muito isso, e eu entendo que todas as discussões que a gente vai enfrentar no CARF, ou mesmo discussões que a gente vai enfrentar em processo de fiscalização, que a gente vê aí nos COSITs, em soluções de consulta de uma maneira geral, estão sempre um dos pontos, né? Não sempre, mas um dos pontos que eles enfrentam é essa questão da atividade econômica versus o processo de produção. Lembrando ainda, voltando como foi construída essa ideia do recurso especial 1221-170, na época, ou seja, antes da decisão pela essa tese intermediária, que foi essa vencedora, né, da essencialidade e relevância, discutia-se 3 outros pontos, né? Ou seja, uma interpretação restritiva, que é essa que o Anderson falou, com relação à manutenção da interpretação da receita, que era baseada nas INs 247 e 404, muito próximas do conceito de IPI, né, aquele conceito do que estava ali ligado no produto, né, sofrendo desgaste, alteração físico-química. Então, toda essa questão, interpretação restritiva. E havia uma interpretação ampla, que era uma interpretação de tentar aproximar esse conceito do que é passível de crédito do PIS/COFINS num conceito próximo do que seria de despesas dedutíveis do IRPJ, né? Que é um conceito mais amplo. E aí vale a pena a gente entender uma diferença, né? As leis elas têm estruturas diferentes. A legislação do imposto de renda, do RPJ e da CS, elas são legislações que permitem a dedutibilidade das despesas que são, de acordo com os termos da legislação, operacionais. Então, é um conceito muito mais amplo, né? O que é despesa operacional? Despesa operacional talvez seja um conceito muito mais próximo daquele, muito mais lógico, daquele que o empresário, quando o Anderson levava lá a questão da essencialidade e relevância, automaticamente queria entender como essencial e relevante. Por quê? O conceito de despesa operacional é um conceito muito mais lógico e muito mais fácil do empresário entender. É claro que você tem ali questões pontuais, uma determinada multa, uma despesa de alimentação de administrador, uma despesa que está fora da operação da empresa. Isso vai ser dedutível para fins de apuração de imposto de renda e contribuição social e vai ser adicionado na apuração nas bases de cálculo. Mas esse conceito de essencialidade e relevância, ele foi
obrigado de ser construído em cima desse inciso 2º, lá, que trata do insumo. Por quê? Porque o conceito de creditamento de PIS e COFINS é, como o Anderson muito bem falou, ele é um conceito taxativo, né? O legislador, quando ele criou o PIS e COFINS não cumulativo, ele falou assim, olha, o que pode tomar crédito? Pode isso, pode aquilo, pode aquilo. Ele não criou um conceito geral, né? Então, aluguéis de pessoas jurídicas, né? Então, ele vai lá e pontua. Ainda deixa claro, né? Ou seja, olha, folha de salário, despesa de pessoal ali, a pessoa física, você não pode estar tomando crédito. Então, assim, houve um rol muito mais pontual ali, né? Ele enumerou vários tipos de crédito. E vejam, quando a gente está discutindo o que é despesa operacional, que é o caso do imposto de renda, a gente está discutindo um critério geral, lógico, ligado à operação. Quando a gente diz que cabe uma subjetividade, mas naquele escopo de discussão. Aqui não. Aqui a gente está discutindo vários temas em várias situações diferentes e vamos lá discutir o conceito de insumo e o que é insumo utilizado na prestação de serviço, na fabricação e produção. E ainda mais, segundo o que o próprio STJ julgou, a gente tem que fazer uma conexão para avaliar essencialidade e relevância em cada operação de cada sujeito. Então, uma determinada despesa ou custo, de repente, ela é essencial e relevante para uma atividade, mas não é para outra. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, por mais que tenha uma tese, eu também gosto muito mais da interpretação intermediária do que da interpretação restritiva, ou seja, a gente avançou, como a Jordane falou. Mas ainda temos um sistema de análise, sobretudo do insumo, muito subjetivo e um sistema extremamente complexo e passível de diversas interpretações para todos os lados. E é esse momento que a gente está hoje, né? Então, em que pese a gente saiba que houve uma evolução, a gente ainda está longe de um ponto final na questão do conceito de insumo. Não só porque formalmente o processo ainda está em andamento sobrestado, pendente do tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, mas porque, na prática, no dia a dia, a gente está vivendo esses momentos, essa confusão de, como o Anderson falou, a gente vive isso aqui no escritório, quando a gente vai fazer recuperação de crédito temporâneo, a gente classifica bandeira verde, amarela, vermelha, e volta e meia a gente tem que estar reclassificando, porque as posições estão mudando, como a gente vai ver, e a gente vê ali todo um cenário ainda de muita instabilidade, né? Enfrentado pelo contribuinte na hora de fazer a avaliação do que são efetivamente os créditos possíveis de serem tomados. Bom, gente, o Anderson colocou muito bem a questão do parecer, né, no normativo número 5 de 18. No meu entender, aquele parecer normativo de 18, em que pese ele não nos agrade muito como contribuinte, porque ele tem uma visão, ou seja, ele pega essa visão do conceito de essencialidade e relevância e tenta torná-la o mais restritiva possível. Quem escreveu isso, né, os auditores que escreveram, fizeram isso com uma maestria, assim, né, é louvável o trabalho que eles fizeram, porque foram extremamente inteligentes na construção do raciocínio, a gente tem que reconhecer isso, e tocaram em vários pontos sensíveis, e ainda pontos que seriam lacunas, né, sobre o olhar de um ou outro, na interpretação desse conceito de essencialidade e relevância. E eu vejo que toda hora, tanto para fins de solução de consulta, para fins de autos de infração, e até mesmo no CARF, hoje em dia, que é um órgão, né, assim, onde você tem mais a visão ali, os posicionamentos mais contraditórios, você tem 3 temas que eu acho no parecer normativo que são temas perigosos e que fazem com que o conceito de insumo seja cada vez mais olhado de uma forma restritiva. O primeiro dele é essa questão da abrangência da atividade econômica versus processos de produção, né? Eu fiz questão de chamar a atenção de vocês lá na emenda que o que o julgador colocou. Ele falava em
insumos essenciais à atividade econômica e não o processo de produção. Então, a atividade econômica é algo, sem dúvida, mais amplo do que processo de produção. Então, essa é uma questão, né? Como que a gente vai interpretar essa questão, né? Ou seja, nós vamos ficar restrito ao processo produtivo e aí você tem as interpretações de todos os lados, ou seja, quando o julgador lá classificou no recurso especial o EPI como uma despesa possível de tomar crédito, ele classificou dentro do conceito de relevância, dentro do conceito de uma imposição legal, né? Mas é algo do processo de produção ou é algo da atividade econômica? E aí a gente entra na questão das despesas, né? Outra, gastos posteriores à finalização do processo de produção, ou seja, tem se interpretado muito que o processo de produção tem um fim. Então, um fim cronológico ali. E o que acontece depois desse processo de produção está fora. E a gente vai ver aqui alguns julgados, quando a gente vai falar de fretes e de capatazia, nós vamos ver essa linha de interpretação, hoje até presente no CARF, restringindo também essas possibilidades. E a gente percebe, existe um tópico específico do parecer normativo, onde, com muita maestria, os auditores eles tentam fazer uma conexão entre os custos de produção, insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à revenda. E essa conexão ela é perigosa, né, porque ela é limitadora, né? Ela tenta dizer o seguinte, olha, para ser, né, ou seja, é uma tentativa, ou seja, a gente que trabalha com contabilidade há muitos anos, né, é uma tentativa de atrelar ao que seja insumo somente aquilo que tem o rótulo de custo. E faz isso de uma maneira muito assim, inteligente e constrói um parecer normativo para isso. É fato, né? Ou seja, esse conceito de essencialidade e relevância ele é um conceito difícil, ele é um conceito novo. A interpretação ainda carece de uma série de evoluções, né? E é muito curioso, porque quando a gente fala em insumo, e sobretudo sob uma visão contábil antiga, antes do PIS e COFINS não acumulativo, né? Se você falasse em 1999 que uma despesa de marketing seria insumo de alguém, o contador ria da tua cara, porque não havia essa discussão, né? Ou seja, insumo era aquilo discutido do ponto de vista do olhar contábil, próximo, inclusive, dessa visão restritiva do que a gente está falando na questão do IPI. Agora, quando abre-se esse dispositivo da Lei 10.637 e da 10.833, que possibilita a interpretação do que é insumo no processo, né, na prestação de serviços, né, ou seja, e o insumo também na produção e fabricação, abre-se, amplia-se esse conceito de insumo e gera toda essa instabilidade. Eu acho que a gênese do problema não está somente na escolha do critério de essencialidade e relevância, que eu acho que é uma evolução, claro, entre a visão restritiva, mas a gênese do problema está entre a lei da não cumulatividade não ter uma estrutura, e de fato ela não tem, parecida com a lei de imposto de renda, que permite um critério muito mais amplo e muito mais fácil de você sedimentar. Como eu falei para vocês, houve muitas modificações na lei de imposto de renda, meados da década de 90. 5, 10 anos depois, essas modificações já estavam muito sedimentadas, né? Vocês que atuam no escritório, eu creio que vocês têm uma rotina muito parecida com a rotina que eu tenho aqui no escritório. Hoje a gente tem demandas do ponto de vista do dia a dia, claro que M&As, questões de societárias, incorporações, a questão de imposto de renda sempre vai ser uma questão complexa, mas no dia a dia, da apuração, da despesa dedutível de imposto de renda, ou seja, a gente não tem muito mais questões, né? Isso se sedimentou. Ao contrário do PIS e COFINS, que cada vez mais, ou seja, por isso que eu falei que a minha relação com o PIS e COFINS, ou seja, eu tenho 22 anos, 23 anos de carreira, o PIS e COFINS não cumulativo tem 20 anos, ou seja, praticamente nós estamos coincidindo ali a minha carreira com a carreira do PIS e COFINS não cumulativo, mas assim, hoje ainda estamos longe ainda de uma sedimentação do que é passível de crédito ou não. Por quê? Porque a gênese disso tudo é uma lei que realmente não
criou um critério geral, criou um critério fácil, um critério objetivo, criou um critério que agora nós temos que enfrentar um conceito de essencialidade e relevância que está lá. Nós temos que classificar esse conceito para cada atividade, em cada situação, ou seja, é humanamente impossível a gente formar uma opinião segura e sedimentada com relação a isso. Então, são esses debates, ou seja, esses temas que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. E antes da gente entrar propriamente no estudo de casos, né? E esses casos, ou seja, eu peguei só 3 situações, poderia ter pegado outras, onde vocês vão perceber claramente essa instabilidade que a gente está hoje em termos do conceito de insumo, que eu espero, assim, sou um entusiasta de que o STF vai conseguir resolver essa questão de uma forma melhor, né? Ainda mais apurada do que resolveu o STJ, né? Eu tenho fé que a gente vai conseguir evoluir nesse tema. O primeiro tema é o frete do produto acabado, né? Eu vou buscar lá os meus tempos de metalúrgico, né? De segmento automobilístico, ou seja, num processo produtivo, você tem vários fretes. Você tem o frete dos insumos, né? Que hoje a gente entra nesse serviço utilizado ali, né? Para a questão da tomada de crédito disso. É uma tomada de crédito hoje feita dentro desse espectro que a gente está discutindo hoje. A gente tem uma previsão específica para os fretes relativos, né, à operação de venda. Existe um dispositivo, se não me engano, o CISO 9, né, do artigo 3º da 10833, que faz essa previsão, ou seja, então, o frete sobre a venda. E havia um limbo ali de discussão entre o frete do produto acabado, né? Muito comum, é muito utilizado na indústria, né? De maneira geral, ou seja, você termina lá um determinado produto, um veículo, um automóvel, e modifica ele, manda ele para um outro estabelecimento, gasta um frete ali, pagar um frete para isso, para um estabelecimento X, né? Aduaneiro, um galpão, armazenagem, um local próximo do mercado consumidor, ou seja, isso é muito comum, muito usual e muito representativo no universo das empresas. Então, por não haver uma previsão específica que se enquadrasse no conceito de insumo, nos termos de essencialidade e relevância, e por não ser também um frete do produto sobre a venda, né? Não estamos falando ali de uma operação de venda já estabelecida, havia essa discussão nisso. Bom, com esse conceito de frete de produto acabado, com esse conceito de essencialidade e relevância, nossa, notícia boa para o frete de produto acabado. De fato, tivemos, né? Ou seja, temos esse acordo, temos vários acordos nesse sentido, que um desses aqui, né, falava: cabe a constituição de créditos de PIS, COFINS, não cumulativos, sobre os valores relativos a frete de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade a atividade do sujeito passivo. Lógico, é uma coisa essencial, né? Ou seja, nós estamos ali transportando entre os nossos estabelecimentos o produto acabado. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na operação de venda. Ele fala, se não for por um caminho, vai pelo outro, né? Que o julgador do caso. Atraindo a aplicação do permissivo do artigo 3º, inciso 9, aí, que eu falei, e artigo 15 da Lei 10.833, que é o artigo 15 que faz a referência para a utilização dele na 10.637. Ou seja, aplica-se o mesmo raciocínio para o custo de produção sobre fretes de produtos adquiridos para revenda. Ótimo, decisão resolvida, tudo confortável, temos aí um crédito sobre uma despesa essencial. Mais ou menos, né? Já tivemos, agora começamos a ter uma evolução, né? Ou uma mudança, né? Se a gente não quiser usar o termo evolução, da jurisprudência do CARF, onde atrela, e aí por isso que a gente fala naquela questão do processo produtivo, ou seja, do processo produtivo ter um fim, né, que é uma nova interpretação, e que o produto acabado já teria, o frete do produto acabado já seria uma despesa ocorrida no momento após o processo produtivo. Então, como ela é após o processo produtivo, é um gasto ocorrido após o processo produtivo, não daria direito de enquadramento no conceito de insumo. Vejamos, conforme decidiu o STJ, no RESP 1221-170, na sistemática de recursos repetitivos, não há previsão legal para apropriação de créditos de PIS no regime da
não cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo, como, por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de mercadoria no porto, onde se processa a exportação, bem como as despesas de produtos acabados. Então, ele mata aqui duas despesas, né? Ou seja, se eu movimento um produto meu acabado para um porto, para um modal portuário, para ser exportado, não tem direito de crédito, porque ocorreu após o processo produtivo. Ou mesmo o transporte de produto acabado em geral. Ou seja, até no primeiro ponto, né, ou seja, a gente deveria estar preocupado aqui em incentivar a exportação brasileira, nós criamos mais um elemento negativo, né, que é o fato de que, se eu estou fazendo uma transferência e esse produto é acabado e eu não vendi ainda, eu só estou colocando ele no modal portuário, então essa despesa, desculpem, ela não vai ser uma despesa passível de crédito. Então, a gente percebe, ou seja, você vê que uma decisão favorável é de 19, a desfavorável é de 20. Então, a gente percebe uma mudança, né, dentro da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, limitando, né, aproximando o CARF do parecer normativo 5 de 2018. Capatazia, né, esse termo é antigo, né, remete à questão do capataz hoje, que era antigamente aquelas pessoas que iam lá e faziam uma movimentação física, né? Pegavam sacos de café para colocar dentro dos navios, né? Hoje em dia, graças a Deus, esses trabalhos são muito mais feitos por máquinas de movimentação e tal, dos containers e outras formas aí de logísticas. Mas a capatazia também é algo. Ou seja, também, ao primeiro olhar, algo essencial, né? Ou seja, você está produzindo um item, está exportando um item, ou está mesmo importando, porque você vai ter capatazia, tanto no processo de importação, né, quanto no processo de exportação. E temos essa decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que falava os custos e despesas incorridos com EPIs, descarga de carvão, armazenagem e capatazia, vinculados ao escoamento dos insumos do porto, por força da decisão do STJ, constituem insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento de créditos da contribuição. Então, ótimo, ou seja, a gente tem aí uma primeira reação, né, uma reação de 19, ainda mais próxima lá do julgado do Conselho de Insumo, de 18, permitindo, né, a possibilidade de tomada de crédito sob capatazia. Então, ficamos todos felizes, um assunto resolvido, mais ou menos. Ou seja, a gente tem uma evolução agora desfavorável do CARF, na mesma Câmara Superior de Recursos Fiscais, que fala que os serviços de capatazia e estivas, por não serem utilizados no processo produtivo, e aí limita aquela questão do processo produtivo. Então, vocês lembram quando eu falava das 3 linhas de argumentação muito hábeis, né? Ou seja, eu acho que se você for ler tecnicamente muito bem construídas, apesar de, no meu modesto entendimento, não corresponderem à realidade do que foi julgado no STJ, de atrelar, ou seja, não a atividade econômica do contribuinte, o conceito de essencialidade e de relevância, mas de atrelar ao processo produtivo. E aí impõe uma restrição que o STJ não trouxe, efetivamente não trouxe. Então, a gente percebe uma evolução, né, aproximando aí também o CARF infelizmente, né, sob o conceito aqui do contribuinte, do parecer normativo número 5 de 18. Despesas de publicidade e marketing, né? Ou seja, sempre as pessoas, como eu falava, né? Se a gente falasse que despesa de publicidade e marketing poderia ser considerado um insumo em 1999, talvez alguém achasse que eu era um doido. Se eu falasse isso no Conselho de Contabilidade ou em qualquer lugar, as pessoas falam, não, você não está batendo bem, porque isso é despesa, isso não vai ser um insumo e tal, mas mais uma vez, com a estrutura da lei de 10.637, 10.833 permitiu, ou seja, criou-se ali uma forma de utilizar insumos na prestação de serviços e deixou aquilo no limbo para o STJ colocar esses 2 conceitos.
a gente está aí enfrentando a questão de despesa de publicidade e marketing, que no meu entendimento, para muitas empresas, de uma maneira bem geral, ela deve ser considerada uma atividade essencial. Mas vamos ver aqui uma questão específica. Eu trouxe um julgado de 19, há outros julgados, se não me engano, Ricardo Eletro, Natura, que tratam essa questão e que o contribuinte foi exitoso no CARF, porque ele conseguiu provar o conceito de essencialidade. Esse é um caso. A Visa, por mais que a gente, a priori, quando a gente vê a Visa, né, de cartão de crédito, a gente acha que é uma empresa financeira, na verdade, eles têm uma estrutura de empresas de operação, ou seja, se vocês tiverem a oportunidade de ler o inteiro teor desse julgado, vocês vão conseguir entender. E existe uma determinada empresa que atua ali com as entidades, com as instituições financeiras, e essa empresa tem no seu objeto, na sua operação, uma atividade conexa com a questão da atividade de marketing, da atividade comercial, né? Então, em virtude disso, houve toda uma análise pormenorizada e o contribuinte conseguiu reverter no CARF julgamentos desfavoráveis, de modo a ser possível, na realidade dele, na realidade do Visa, dessa empresa do grupo, a possibilidade de tomada de crédito, despesas de publicidade e marketing. Como o Anderson falou, essa análise é feita sempre, claro, como o STJ falou, de acordo com a análise das suas operações. Então, fala-se assim, contribuinte que presta serviços relacionados à área de marketing e publicidade, inclusive o desenvolvimento de marcas e de mercado, utiliza serviços de marketing prestado por terceiros como insumo essencial à sua própria prestação de serviço, gerando, portanto, o direito de crédito de COFINS no regime da não conectividade. Então, a Visa conseguiu, né, um julgado favorável para tomar crédito sobre despesas de marketing, de publicidade e marketing. E aí eu até extraí, assim, porque eu acho que isso precisa ser olhado com toda a atenção, né, que houve toda uma construção ali ao longo do processo para evidenciar que, na verdade, a atividade, seja por objeto, porque a atividade, na verdade, é realizada, tem uma conexão com publicidade e propaganda, com atividade comercial, então, por isso, a Visa foi exitosa. Agora, vejam vocês um último acórdão, esse acórdão agora, já da Netflix, né? A Netflix todos vocês conhecem, né? Onde também, né? Ou seja, a Netflix tem toda uma operação hoje, uma operação toda digital, com grande parte do que ela tem de custos são as despesas com Google, né? Com toda essa parte de mídia digital. Então, ou seja, imagine o tamanho, né, da despesa de publicidade e marketing que a Netflix tem com relação a esses tipos de publicidade e propaganda por mídia digital. Bom, acórdão desfavorável. Vencido o conselheiro Rafael Madeira Abade, que reverteu as glosas referentes à propaganda, publicidade, promoção, agenciamento de publicidade e propaganda, agenciamento, corretagem, intermediação, fotografia, cinematografia, aos serviços relativos à indústria cinematográfica, ao serviço de pesquisa e desenvolvimento, fonografia ou gravações de sons, ao processamento de dados e congêneres, à exibição de filmes, entrevistas, musical, serviço de desenhos técnicos, ou seja, glosou isso tudo, ao licenciamento ou cessão de direitos, uso em vinculação de filme, obra cinematográfica. Então, foi vencido, né? Ou seja, o conselheiro Rafael tinha dado provimento, voto vencido, ou seja, o voto da maioria, e é um voto até muito objetivo, né? O conselheiro relator, ele coloca o seguinte, olha, a gente olha no objeto social da Netflix. O objeto social da Netflix não tem conexão com publicidade e marketing. E aí, sem uma análise talvez mais pormenorizada do que é a Netflix, a evolução, para até fazer a distinção do cenário anterior, ou seja, dos assuntos anteriores, dos julgados anteriores, a devida distinção com esse cenário. Então, ou seja, glosou esse crédito, ou seja, marca e propaganda, despesas de marketing e propaganda não são passíveis de crédito para a Netflix. Então, ou seja, a gente enfrenta aí, né, uma instabilidade, né? Eu acho que essa leitura do caso da Netflix é um caso muito clássico do quanto ainda estamos instáveis com esses conceitos, né?
E assim, infelizmente, nós estamos vendo um CARF evoluindo, talvez com uma visão mais restritiva, né? Sucumbindo ali um pouco ao pensamento do parecer normativo 5/18. Eu estava, para preparar esse material, eu tive a felicidade de ser colega da Jordânia e tive a felicidade de atuar numa pós-graduação que a Jordânia participou. Essa pós-graduação ela foi lá em 2019, 2018. Então, quando eu pegava o rol de julgados, eram julgados mais, como se diz, mais felizes, né? Mais assim, mais favoráveis. E a gente tinha ali um horizonte, né? Talvez mais otimista. E agora, diante desses julgados, dessa forma de análise, a gente começa a ver de forma preocupante que esses conceitos ainda estão instáveis e tratados pelo CARF dessa maneira. Bom, o que eu espero? Né? Eu espero que a gente consiga, nessa discussão aí do tema de repercussão geral no Supremo, explorar a questão da não cumulatividade e dar aí uma solução definitiva para esse tema. Né? Eu acho que e aí venho trazer para vocês essa experiência, eu que atuei como auditor, como executivo de empresa, e tive que lidar com todas essas preocupações, os impactos do PIS/COFINS em business case de longo prazo, ou seja, quanto isso que afetava, quanto isso gerava de instabilidade para o empresário, e agora, desse outro lado, como advogado e consultor, vendo as agruras aí não só da minha realidade lá, mas da realidade de todos os clientes, eu espero que a gente dê uma solução definitiva, né? Não há dúvidas de que essa inconstância, essa insegurança que a gente tem no mundo jurídico tributário, ela é prejudicial para o desenvolvimento brasileiro, para a indústria brasileira, e espero aí que a gente consiga, em breve tempo, aí, melhorar essa realidade. Jordânia, passo a palavra para você, agradeço aí a oportunidade. André, muito obrigada pela exposição. Eu tinha até esquecido de comentar com o pessoal que a minha relação de amor e ódio com o PIS/COFINS nasceu na pós-graduação, nas aulas do André. É bem complicado. E bem isso que você colocou, essa inconsistência, né, incoerência nas decisões, no mesmo CARF, desentendimentos do que é crédito, o que pode ser crédito, o que não é o que gera o que o Anderson falou, a insegurança dos empresários tomarem determinados créditos. Muitas vezes a gente vê eles deixando de lado, mas eu prefiro não correr o risco, né, de receber uma atuação do que fazer um aproveitamento indevido. Eu queria até abrir para vocês, se vocês têm alguma dúvida que querem colocar, aproveitar aqui que estamos diante de duas feras do direito tributário. Então, fiquem à vontade, senão a gente está bem próximo ao horário do término, porque, igual a gente colocou, né, é um assunto que a gente pode ficar aqui um mês inteirinho discutindo o que vem acontecendo ao longo de anos e não se chega a nenhuma conclusão definitiva para trazer segurança às empresas. Tem alguma coisa, Anderson, André, que vocês queiram colocar mais, pessoal? Jordânia, eu acho que a gente tem uma pergunta aqui da Isabela, que ela está colocando aqui no chat. Se puderem falar um pouco sobre a possibilidade de apuração das despesas de fretes como insumo na aquisição de produtos não tributados. Né? Por favor, comente um pouco disso. Bom, a gente volta aquele conceito e essa impossibilidade, né? Então, na minha opinião, eu não vejo possibilidade dessa apuração porque hoje não tem previsão legal para aproveitamento desse tipo de crédito. Né? Isso quando, né, obviamente, os insumos eles não são onerados pela contribuição. Né? Então, acaba que, por falta de previsão legal, essa despesa não deve ser apropriada para as contribuições PIS e COFINS. Mas confesso que eu não tenho notícias aí sobre algum julgado ou alguma coisa ou alguma posição mais expressa a respeito dessa possibilidade de aproveitamento. André, você
Você tem visto alguma coisa em relação a esse tipo de despesa? Se não me falha a memória, eu acho que o conceito da receita é restritivo, né? Mas aí eu acho que está muito dentro daquilo que a gente vem falando. Em que pese a gente ter um conceito restritivo, e a legislação de PIS/COFINS ela é desenhada para ter esse raciocínio mesmo que você tem, né, Anderson, e que eu acho que é o raciocínio certo, né? Ou seja, você não tem uma previsão específica, você não tem segurança para tomar o creditamento, essa questão do insumo e a discussão judicial, ela abre um flanco de discussões enormes disso, né? Você ter uma despesa de laboratorial, uma despesa de EPI, ou mesmo uma despesa específica enquadrada como conceito de insumo e você não poder ter a questão de uma maneira geral. Então, eu entendo que isso daria margens à discussão, sim. Eu não sei como é que está especificamente a evolução do CARF, eu precisaria também olhar especificamente, mas eu me comprometo a olhar, e quem perguntou foi a Isabela, né? Isso. E depois a Jordânia, a gente passa o estudo sobre isso. Mas, assim, entendo que, se não me falha a memória, a gente tem aqui alguns clientes que têm essa questão e que interpretam de maneira restritiva. E, se não me engano, a Receita tem um entendimento, eu não sei se COSITES, eu tenho que olhar restritivo sobre essa questão. Mas, e no CARF, eu não sei como essa questão está evoluindo. Mas vamos olhar. Perfeito. Pessoal, então eu acho que é só isso tudo, né? Acho que colocaram aí mais algumas sementinhas para a gente nascer mais dúvidas sobre a questão do PIS e COFINS, isso da não cumulatividade, os créditos. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer cada um de vocês por essas exposições maravilhosas, tornando um assunto extremamente complexo. Parece que é fácil, né, na que estão falando, a gente ouvindo aqui. Aqui na hora que leva para a prática, a gente vê que o negócio é mais complicado um pouquinho e, infelizmente, é mais uma dificuldade para o empreendedorismo aqui no país. Então, é isso. Queria muito agradecer vocês e estamos aqui à disposição, caso surjam dúvidas também dos participantes, a gente continuar a discussão, porque o intuito é esse, né? De a gente agregar conhecimento um ao outro. Obrigado a todos aí, eu agradeço muito, fiquei muito feliz aí, a possibilidade de estreitar aí com o Anderson e demais aí também, a todos que participaram do evento. Jordânia, um abraço especial para você, saudade de você, se você tiver o escritório tão perto que passa aqui para tomar um café. Passarei. E muito obrigado a todos, uma honra estar aqui, estamos sempre à disposição aí de vocês. Também agradeço o convite da Jordânia. É um prazer aqui escutar também o André, né, com colocações tão claras, e espero ter contribuído um pouco aí a respeito desse tema, que é bastante complexo, né? A aplicação prática é um tanto quanto difícil para nós, né, que somos estudiosos aí da matéria, né, mas, enfim, espero ter contribuído. Pessoal, boa noite, tchauzinho, até a próxima. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.